Olá, amigos. Entre as mensagens que eu recebi ontem, havia um tema recorrente: a relação entre fé e razão. Pensei então numa pesquisa que iniciei há algum tempo, visando descobrir o que as pessoas sentem de verdade quando dizem ter fé. O que afinal pode significar tal afirmação? Analisei o termo ter fé. Analisei também diversas pessoas que se dizem crentes em algo superior e transcendente. Ter fé é, segundo grande parte delas, acreditar em algo, preferencialmente sobrenatural, que provoque alguma transformação, que permita uma realização, que traga soluções, principalmente em relação a objetivos que são considerados quase impossíveis e, normalmente, de forma transcendente, de forma metafísica, muito além do que pode ser considerado como um acontecimento lógico normal. Acreditar dessa forma parece ser, sem dúvida alguma, ter fé. Mas isso significa que a pessoa deixa de ser racional? Ou seja, a crença em algo sobrenatural pode eliminar a necessidade de raciocinar logicamente sobre o assunto? A resposta é não. Não há qualquer necessidade disso. Mas, na verdade, fé e razão estão e estiveram, em alguns momentos e em alguns lugares, dissociadas. Há períodos históricos longos em que isso foi uma característica social marcante. Assim como há regiões do planeta até hoje em que essa separação sempre foi e continua sendo a tônica. Acreditar em algo sobrenatural para alguns grupos sociais necessita que seja eliminada a possibilidade de se vivenciar coisas terrenas. Nesses grupos sociais, a fé oficial é uma necessidade, fazendo surgir a crença imposta de fora para dentro, sem qualquer sustentabilidade racional. Esse eu chamo de fé por acomodação. Ela não resiste ao debate, ela fragiliza a mente, ela provoca insegurança em relação aos seus próprios valores e coisas assim. Esse tipo de fé imposta impede o raciocínio lógico, dificulta a tolerância, impossibilita a compreensão verdadeira das crenças alheias e das opiniões alheias. Dogmas, nesse caso, são impostos à força. Surge aí a lavagem cerebral, a hipnose coletiva e coisas semelhantes. É a fé cega, podendo alcançar níveis de radicalismo super exagerados e, inclusive, fanatismo criminoso. Como consequência, surgem guerras, massacres e demais conflitos. São crimes que observamos ocorrer em todas as partes do mundo em nome de uma fé equivocada ou de um Deus particular exclusivo daquele grupo ao qual essa pessoa pertence. Saindo da parte doentia da fé, vamos à parte mais racional. A crença consciente, no entanto, significa a construção de um acreditar de dentro para fora. Essa fé é antiga e continua sendo encontrada nos estudos de todos os povos, incluindo aí as primeiras civilizações em nosso planeta, quando as pessoas elegiam como deuses as energias responsáveis pela sua sobrevivência. A fé, inicialmente, visava algo externo, algo compreensível, ou até algo sobrenatural. Muito tempo depois, começou a surgir a fé na energia interior, no poder da sua própria mente. Hoje é muito comum observarmos esse tipo de fé em muita gente. O avanço do conhecimento científico, na realidade, não mudou em nada a forma das pessoas acreditarem em algo superior, ou em energia voluntariosa, além daquela compreendida fisicamente. Ainda sobrevivem todos os tipos de fé. Há os que buscam comprovações totalmente materialistas, sem acreditar em algo fora do exclusivamente científico. Tenho muitos amigos nesse caminho, cujas ideias, conclusões, etc., são fantásticas e dignas de todo respeito. Há os que buscam as mesmas comprovações, sem, entretanto, duvidarem da existência de uma energia superior voluntariosa e criadora. Eu, por exemplo, me incluo nesse grupo. E há aqueles que ignoram qualquer pesquisa científica, montando seu conhecimento de mundo exclusivamente no entendimento religioso, a partir da fé em algo superior. Os primeiros são os materialistas e ateus. Esses constroem seus argumentos com base no conhecimento científico, como nós falamos, procuram comprovar que o universo e a vida não necessitam, nem necessitaram em momento algum de alguma interferência superior, como fez Richard Dawkins em sua obra Deus, um Delírio. E como disse também Stephen Hawking
certa vez, numa conferência, Deus pode até existir, mas nunca foi necessário. Para essa parcela da população mundial, a fé está dirigida à capacidade inventiva e produtiva de cada um de nós, mas também da sociedade como um todo, não havendo interferência de nada além daquilo que entendemos como matéria. O segundo modelo de pesquisador se utiliza dos mesmos argumentos dos primeiros, analisando-os criteriosamente, de forma neutra, sem qualquer interferência da sua fé, na busca de explicações científicas para todos os mistérios da natureza, para todos os mistérios da vida. Esses procuram encontrar meios de obter tais explicações sem, entretanto, duvidar da existência de uma energia superior que pode ser a responsável por toda a arquitetura e programação dinâmica do universo. Mas suas pesquisas nunca são interrompidas por conclusões teológicas. A diferença está no fato de que, mesmo acreditando que possa existir tal energia, essa parcela da população busca incessantemente, na ciência, explicações específicas para cada mistério encontrado. Isso é saudável. O terceiro modelo de pesquisador limita-se aos ensinamentos a partir da sua fé, acreditando nada haver fora dela, e se sentindo muito bem assim. Esse também é digno de todo respeito, principalmente porque, na realidade, nenhum dos três pode afirmar convictamente que a sua forma de pensar é a única correta. É por essa razão que sempre procuro colocar em uma mesa redonda, para efeito didático, debatedores dos mais diferentes pontos de vista, visando esclarecer aos participantes as diferentes formas de entendimento de mundo. É importante isso. Isso mostra o quê? A necessidade de procurar entender os argumentos do outro, principalmente se esses forem totalmente diferentes ou até opostos ao seu. Isso amplia o nosso conhecimento de mundo, aperfeiçoa a nossa forma de compreendê-lo, etc. Bem a propósito, ao reler a obra Deus Único, Mito e Realidade, de Luiz Henrique Almeida, um amigo meu, deparei-me com a sua afirmativa de que cada célula do nosso corpo contém todas as informações acerca da história de cada um de nós nesse planeta. Isso me remeteu imediatamente aos xamãs aborígenes com quem tive a oportunidade de dialogar por diversas vezes, ainda na década de 70, em pleno deserto australiano. Eles iam um pouco mais além. Afirmavam que nossa mente possui uma antena interna capaz de captar as ondas do pensamento de todas as pessoas que viveram em nosso planeta desde o início da civilização. Então, segundo eles, as células conteriam informações da história de toda a humanidade, e não apenas a história nossa, como diz meu amigo Luiz Henrique. Com base na afirmação dele, de Almeida, e no conhecimento dos xamãs, percebemos que será um imenso atraso de vida, ou melhor dizendo, um atraso para o conhecimento científico, se evitarmos analisar textos provenientes das diversas tradições religiosas. A análise e o questionamento das afirmações dogmáticas podem, sim, abrir novos caminhos para conhecimentos ainda distantes da nossa atual capacidade de compreensão. Ignorá-las, por serem do domínio da fé, pode constituir um grande atraso para o desenvolvimento científico. Isso me lembra um trecho de O Princípio da Totalidade, de Anna Lemkov, né? Em que ela diz o seguinte: limitar o real apenas ao quantificável não é científico, é cientístico, uma perversão da ciência. Ou seja, precisamos repensar o que é científico. Vamos dar uma ligeira olhada em alguns momentos científicos de hoje e o que podemos esperar a mais, desde que não estagnemos na ideia de que só o quantificável, só o visualizável é científico. Em primeiro lugar, nesse passeio, vamos à memória. A nossa capacidade de memória é quase infinita na tarefa de arquivar todos os conhecimentos que a gente processa. A dinâmica de funcionamento das redes neurais é algo assustadoramente admirável. Nossa capacidade para gravar informações ainda não foi superada por nenhum equipamento cibernético. Os melhores computadores do mundo ainda não superaram a nossa memória. Por que então tanta memória? Qual a finalidade real de tanta potencialidade?
Haverá alguma outra função que não estamos exercendo como deveríamos? Será que nossas trilhões de conexões neurais estarão à nossa disposição apenas para jogarmos dominó e levantar um copo de cerveja? E toda essa capacidade, ou toda essa potencialidade, se acaba simplesmente com a chegada da morte? Em segundo lugar, vamos analisar a constatação, feita por psicólogos e terapeutas, de transferência de memória do doador para o receptor nos casos de transplante do coração. Há, hoje em dia, diversos relatos de transplantados que mudaram totalmente o seu comportamento e estilo de vida, assumindo aquele comportamento e aquele estilo de vida do doador, os mesmos gostos, as mesmas ideias. E nenhum deles tinha conhecimento disso. Essas memórias só poderiam estar nas células do órgão que foi transplantado, nada mudou além disso. Mas vamos analisar. Se nós já temos constatações de que todas as nossas memórias estão localizadas no cérebro, será que essas memórias que foram para o outro por meio de um órgão transplantado seriam backups nas células do coração? O raciocínio, o pensamento, não precisa de uma rede neural, ou seja, uma rede de células neurais para fazer um arquivo de uma informação? Então nós não conhecemos as células. Então, mais uma vez, a declaração de Luiz Henrique Almeida faz todo sentido. Bom, essa é mais uma. Em terceiro lugar, nós vamos para aquela identificação feita por Philip Lowe das ondas cerebrais emitidas pela área de Broca. Para quem não se lembra, a área de Broca é a área que elabora a fala. E para quem não se lembra de Philip Lowe é aquele neurologista, aquele neurocientista australiano, radicado no Canadá, naturalizado canadense, e que fez o seu curso todo de neurologia nos Estados Unidos, e que desenvolveu esse estudo sobre as ondas cerebrais emitidas pela área de Broca. Em seguida, ele desenvolveu equipamentos para a captação dessas ondas. E a ideia é transformar essas ondas em sinais digitais e enviar esses sinais para um computador, que vai representar então a fala da pessoa. Esse seu desenvolvimento já está sendo testado por ninguém menos do que Stephen Hawking, que assim que o equipamento estiver pronto, voltará a comandar o seu sintetizador de voz em tempo real. Hoje ele não consegue, porque ele fala letra por letra, ou melhor, ele desenvolve letra por letra através do músculo da bochecha direita. Os paralíticos cerebrais vão poder se comunicar. Haverá também a possibilidade da verdadeira inclusão escolar de uma imensidão de crianças com esclerose lateral amiotrófica ou com aquelas paralisias não progressivas que impedem a sua comunicação com o mundo. Essas ondas geradas são produtos do nosso pensamento. Isso significa que outros cérebros poderão captá-las e, possivelmente, tornar seus sinais conscientes. É a telepatia em desenvolvimento tecnológico. Mas a telepatia existe? Só existe para quem acredita, para quem tem fé. Fé em que, se pensarmos forte em alguma mensagem dirigida a uma outra pessoa, principalmente um paralítico cerebral mudo, por exemplo, a nossa mensagem estará chegando a ela. Mas precisa haver fé, precisa haver ciência e precisa haver fé. Cada uma dessas constatações e desenvolvimentos vai nos impulsionando a estudos muito mais profundos sobre o funcionamento daqueles elementos primordiais da nossa formação orgânica, que são as nossas células. Seu funcionamento é, como podemos perceber, muito mais complexo, muito mais abrangente do que o conhecimento anterior mostrava. E, além disso, sua energia pode ter efeitos muito mais importantes e objetivos muito mais nobres. Sua energia. Sua energia pode interferir em algumas coisas dentro e fora de nós. Os estudos dos idealizadores da neurolinguística apontam para isso. Aliás, já apontavam para isso desde a década de 70. Lembro até que eu não acreditei nas suas propostas. Devido a essa descrença, escrevi inclusive um artigo criticando a ideia. Sorte minha que o artigo se perdeu no tempo. Hoje, temos referências ilustres, como o físico quântico Amit Goswami,
que apresenta uma realidade sobre isso, a realidade quântica de mundo, na sua obra Universo, como a consciência cria o mundo material. Eu estou sem ele aqui, eu ia mostrar, mas estou sem ele aqui no momento. O estudo quântico da consciência e de sua energia em forma de ondas, realizado por Goswami, nos leva a um momento intermediário em que as constatações da energia gerada por nossas células e seus efeitos no mundo material externo ao nosso corpo aproximam a ciência da fé, provocando os céticos, mas empolgando os pesquisadores mais complacentes. E mais que isso, vamos pensar? Estamos mesmo em um cosmos com início, meio e fim? Estamos mesmo em uma realidade com passado, presente e futuro? E o grande projeto está aqui. Stephen Hawking, em O Grande Projeto, ele escreveu junto com o Leonard Mlodinow. Né? Eles mostram, os dois, entre outras declarações alucinantes, que o cosmos não possui uma realidade única, mas que cada realidade possível do universo coexiste com as demais. Ou seja, no cosmos existem diversas realidades simultaneamente. Se é assim, gente, nem o materialismo é real. Dizer que a matéria existe pode ser uma forma de crença. Vamos conversar mais sobre isso assim que vocês escreverem para mim comentários sobre o que a gente falou. E para aqueles amigos que desejam mais informações, mais debates sobre o tema, eu recomendo a leitura das obras que eu citei. Quais são elas? Amit Goswami, que eu não estou aqui, O Universo, como a consciência cria o mundo material. Anna Freifeld Lenkov, O Princípio da Totalidade. Luiz Henrique Almeida, Deus Único, Mito e Realidade. Richard Dawkins, Deus, um Delírio, também não tem aqui. E Stephen Hawking, O Grande Projeto. Mas é importante o seguinte, eu recomendo também que aqueles que estão super interessados em entrar em detalhes sobre tudo que nós comentamos, que mantenham também ao seu lado o número telefônico de um bom psiquiatra. Nunca se sabe, né? Um forte abraço a todos. Até o nosso próximo encontro.